Então vamos lá, pessoal, dando continuidade no que a gente já discutiu, nós iremos aqui agora entender o que é uma arquitetura convolucional, uma CNN, uma Convolutional Neural Network. A ideia aqui é o seguinte, você já sabe que a imagem, você que está seguindo a playlist, é uma sequência de valores numéricos, isso já ficou bem definido para você ao longo de todos os nossos encontros. A gente já mostrou isso aqui, que cada pixel é um valor, enfim. A gente já te explicou o que é uma operação de convolução. Então, por exemplo, imagina aqui que esse quadradinho é um kernel, ou filtro, né, de 3 por 3, e a gente está fazendo a operação usando stride igual a 1, né? Você já entendeu o que é stride 1, 2 e n, né? A gente já mostrou isso para você lá numa planilha para ficar bem ilustrado. Então, vamos supor que a gente tem aqui o kernel. Então, esse kernel, né, seguindo aquilo que a gente mostrou na aula convolução, esse kernel multiplicado por essa imagem vai gerar essa nova imagem. E aí, para que serve um kernel? Um kernel serve para extrair determinadas características. Cada kernel ele se especializará em uma característica daquele tipo de imagem, daquele dataset com que ele será treinado. Então, aqui, por exemplo, eu não contei exatamente, mas vamos dizer que eu tenho 16 kernels. Esses 16 kernels, cada um vai gerar uma imagem diferente. Então, esse aqui foi gerado pelo kernel 1, é a imagem resultante da multiplicação dessa, pelo kernel 3 por 3, gerou esta nova imagem. Então aqui é a camada de convolução 1, né? E essa aqui atrás, ó, essa é a primeira. Esse aqui que é o 2, aqui logo aqui atrás, foi gerado pelo kernel 2. E esse aqui foi gerado pelo kernel 3 e assim sucessivamente. E agora eu tenho 16 imagens. Rafael, mas você aumentou, sim. Em visão computacional, eu preciso organizar as características de um dataset, de uma imagem, em diversos features ou características que eu preciso prestar atenção. Então, nesse contexto, eu aumentei aqui o número de imagens, claro, aqui eu tinha 28 por 28, se eu usei stride 1 agora, eu vou ter aqui 26 por 26, mas eu também fiz isso vezes 16, quer dizer, a gente aumentou bastante, porém, a gente agora tem que cada filtro ele realça algo específico daquele dataset, né? E esses valores do kernel, eles foram sendo definidos durante o treino. E o algoritmo de otimização é o responsável por garantir que eu não tenha dois kernels que gerem duas features muito próximas. Não, ele vai dar atenção real, por exemplo, profundidade, curvas, realce de borda, enfim, tem uma série de características importantes que são definidas pelos... Então eu peguei aqui do Wikipedia para vocês terem uma ideia, olha só. Eu tenho aqui um kernel, e esse kernel, ele quando multiplicado, ele, por exemplo, vai dar ênfase à própria identidade, né? Então a imagem ficou assim. Eu posso ter um edge detection, então eu tenho a imagem de entrada, que é muito parecida com isso, quase não deu muita diferença. Eu tenho a imagem de edge detection, olha como é que fica a imagem resultante. Eu tenho, por exemplo, e isso aqui não é que o seu está gravado no algoritmo de treinamento e ele vai gerar exatamente esses valores, não. Esses aqui são os valores que foram usados aqui para dar esse exemplo, tá? E também são filtros relativamente bem conhecidos. Tem esse outro de Edge Detection, eu tenho o Sharpen, que ele vai dar um contraste maior, olha só. Então você multiplica a imagem de entrada por esse kernel 3x3, você vai ter a imagem final assim. Você tem o Blur, você tem o Gaussian Blur 5x5, olha o resultado, Unsharp Masking, enfim. Você tem diversas tipos de filtros que podem ser feitos, aqui ele está contando um pouquinho, para realçar, e aqui eu vou usar 16 e vou deixar na mão do algoritmo para ele definir isso.
Então, essa aqui é a primeira, a first layer, primeira camada de convolução. Essa daqui é a primeira camada de, por exemplo, max pooling, né? Então isso aqui faz disso a primeira camada, esse conjuntinho, a convolução pooling é a primeira camada convolucional, né? E aí, por exemplo, eu realcei seguindo um 2x2 stride 1 também. Essa aqui seria a segunda camada convolucional, novamente. Essa é uma convolução com novos filtros, e essa aqui é o pooling, né? Gerando uma nova imagem. Depois, o que eu preciso? Eu apenas separei e organizei a imagem em features, né? E reduzi ela. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada uma dessas aqui agora, então imagina que faz de conta que eu tenho aqui uma imagem de 2x2, né? Então, eu tenho 1, 2, o 3 e o 4. Então eu vou usar a operação flatten, eu vou colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, que vai ser o primeiro do segunda imagem, e até o N, o último pixel da última imagem. E aí isso aqui vai virar a entrada do quê? De uma MLP. Aí sim vai entrar a Multilayer Perceptron. Por quê? Porque essas operações de convolução e pooling já realçaram características que têm a ver com o contexto da sua posição em relação à imagem. Aí aqui sim eu vou passar, portanto, para uma Multilayer Perceptron, e aí no caso eu vou ter aqui as saídas, né? O 0, o 1, o 2 e até o 9. Então aqui seria o meu output, aqui seria uma hidden layer do MLP, aqui seria a camada flatten ou plana, que é isso aqui que eu expliquei para vocês, e aqui são as camadas convolucionais, e a entrada é um processo feed forward, porque é um único sentido, é essa que é a ideia, tá bom? Então nós temos a entrada, as convoluções, o pooling, a operação de flatten e as camadas ocultas aqui já numa MLP. Então, você vê que, claro, no processo aqui, lembrando de tudo que a gente já discutiu sobre a Multilayer Perceptron, ele pode, conforme a gente viu, o Teorema Universal de Funções, aproximar praticamente qualquer função. Então é claro que colocando as imagens com as suas características mais realçadas e treinando agora isso aqui para ele classificar direitinho, ele vai ter uma alta acurácia. E a gente espera agora que, se você embaralhar, aqui já não seja a mesma coisa, porque a critério você tem os kernels, os filtros, todos vinculados à sua posição, a extrair determinadas features. Então isso agora vai certamente gerar um impacto, e é isso que a gente vai mostrar na prática nos próximos encontros, tá bom?